Beleza, pessoal, nessa aula a gente vai transformar porcentagem em fração e em número decimal, os números com vírgula. Então, 14% a gente já viu lá na outra aula, que é 14 por 100. Vou fazer o mesmo para todos aqui. Aqui é 80%, 80 por 100. 8% é 8 por 100. E 5% é 5 por 100. Beleza, já transformei em fração, só que lembre-se, a fração tem que estar sempre simplificada. Então, dessa fração eu vou obter duas coisas. Um número decimal e uma fração simplificada. Dessa mesma coisa e das outras também. Então, vamos lá. Vamos começar pela fração simplificada. 14 centésimos dá para dividir em cima e embaixo por 2. Eu vou ter 7 50avos. 7 só dá por 7, 50 não dá para dividir por 7. Então, ela já está na forma irredutível. 14% é o mesmo que 7 50avos, ou 14 centésimos. Tá? E falando em 14 centésimos, a leitura 14 centésimos ela é a mesma para o número decimal 14 centésimos. Duas casas decimais, 2 zeros. Lembrem-se disso. E é centésimos porque o denominador é 100. Tá? Então é fácil de lembrar também. 14 centésimos sempre tem que ter duas casas decimais. Lembre-se que se você tivesse zeros aqui, não faria diferença. Você pode tirar esses zeros à direita que não tem problema. Então, eu sei que 14% é 7 50avos ou 0,14. 80%, eu vou dividir em cima e embaixo por 10. Eu vou ter 8 décimos. Dá para simplificar mais ainda. Dividir por 2. 4 quintos. 4 quintos está irredutível. Então, 80% é o mesmo que 4 quintos. 80 centésimos é o mesmo que 0,80. 80 centésimos. 2 zeros no denominador, 2 zeros na casa de casas decimais. Aliás, duas casas decimais. Lembrando que esse zero aqui não faz diferença. Então 0,8 ou 0,80 dá na mesma. Tá? Lembre-se disso. E agora vem aqui o 8%. 8%, se eu transformar isso em fração irredutível, eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Eu vou ter 4 50avos, por exemplo. Dividindo de novo por 2, eu tenho 2 25avos. E agora está irredutível. Esse é o resultado. 8%, 2 25avos. Olha só a diferença. 80% é 4 quintos. Até parecia que dá a mesma coisa, né? Mas aqui é 8 décimos e aqui é 8 centésimos. Falando em 8 centésimos, a gente tem 0,08 como número decimal. 2 zeros, duas casas decimais. 8 centésimos. Não posso escrever 0,8, porque 0,8 é 80 centésimos, que é 80%. Então, se você colocar 0,8 representando 8%, está errado. Beleza? Entenderam a lógica? Aqui vai ser a mesma coisa. Outro exemplo parecido com esse de cima. 5% dá para simplificar. Dividir por 5 em cima e embaixo fica 1 20avos. Essa está irredutível. E se eu for escrever como no número decimal, eu tenho que usar essa mesma lógica. Eu tenho que colocar 0,05. 5 centésimos, 5 centésimos. 2 zeros, duas casas decimais. Se eu colocasse 0,5, na verdade, isso é 0,50, que é 50 centésimos, 50 sobre 100, 50%. Então, isso está errado. Beleza? É assim que a gente faz a porcentagem virar fração e número decimal. Agora a gente vai fazer o contrário. O número decimal vai virar porcentagem e fração. Tá? E depois a gente chega na porcentagem. Vamos lá, vamos apagar isso daqui. Boa, vamos lá. 0,32, eu vou transformar isso daqui em porcentagem e em fração também. E depois eu vou transformar o 3 20avos. A lógica vai ser a mesma, só que ao contrário, tá? Então tem que prestar um pouquinho de atenção.
Esse número 0,32 a gente lê ele como 32 centésimos. Se é 32 centésimos, é 32 sobre 100. A quantidade de zeros que você vai ter no denominador após o 1 é a mesma quantidade de casas decimais que você tem aqui. Então, se você tem 2 casas decimais, vai ter 2 zeros. Se tiver 3 casas decimais, vai ser 3 zeros e assim por diante. Como a gente quer chegar em uma fração, em uma porcentagem, o denominador tem que ser 100. Se ele é sobre 100, então a gente tem 32%. Tá? A lógica já dá para fazer direto também, né? Quem já tem prática já consegue fazer direto. Mas quem não tem, transforma em fração. Beleza, agora se eu tenho uma fração e o denominador dela não é 100, o que eu posso fazer? Eu posso encontrar uma fração equivalente que tenha o denominador 100. Por exemplo, multiplicando em cima e embaixo por 5, eu vou ter o denominador 100 embaixo. 20 vezes 5 dá 100. 3 vezes 5 dá 15. Tem que ser equivalente, senão não vai ser proporcional, não vai dar certo. E 15 sobre 100 a gente sabe que é 15%. Então, 3 vinteavos é 15%. 0,32, 32 centésimos é 32%. Se eu tivesse isso, eu transformaria nisso e depois nisso. Esse viraria esse e depois viraria esse. E se eu quisesse escrever ele na forma de número decimal com vírgula, é 0,15. 15 centésimos, 15 centésimos, 15%, 3 vinteavos, tudo a mesma coisa, tá bom? Agora suponha que você tem lá o 0,4 e você quer transformar ele em porcentagem. Você vai usar a mesma lógica, vai escrever lá. Isso daqui é 4 décimos, não é centésimos que nem aqui. Ele não tem 2 casas decimais. Então eu posso escrever 4 décimos. E daí eu caio nessa situação em que o denominador não é 100. Então eu encontro uma fração equivalente que tenha o bendito 100 aqui embaixo. Se for 100, facilita. Multiplica por 10 aqui, você tem 100. Então multiplica por 10 em cima também, para você obter, no caso, 40. Isso é 40%. Se você tivesse lembrado que 0,4 é a mesma coisa que 0,40, já sairia direto, né? Porque 40 centésimos é 40 por 100, 40 centésimos, que dá o 40%. Então essas são maneiras da gente encontrar, transformar a porcentagem em número decimal e fração e tudo ao contrário também. Vai ser muito importante, extremamente importante, para a gente calcular a porcentagem de uma quantidade. Então tem que estar craque nisso daqui.